vamos apresentar o nosso entrevistado de altíssimo nível no programa hoje, hein? A Grande Verdade, entrevista. Não é sempre que a gente tem um entrevistado com um currículo como esse. Eu preciso fazer todas as ressalvas porque merece. Físico com doutorado em física pelo MIT, engenheiro, professor titular do Instituto de Física da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências, escolhido pela revista Nature, uma das publicações científicas mais importantes do mundo, não é isso, Tonhado? Sim. A revista Nature disse que ele é um dos 10 cientistas mais importantes do ano, ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nós vamos falar com exclusividade com o professor Ricardo Galvão. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. É uma grande satisfação falar com vocês. Eu vou inserir o senhor no programa. Em vez de começar com perguntas, tem uma notícia que a gente ia dar de qualquer jeito. Eu já vou aproveitar a sua presença aqui, porque é uma notícia que tem a ver com o senhor de alguma forma. Com a sua área de conhecimento, né? O senhor, como ex-diretor do INPE, vai poder falar com mais propriedade e dar a sua opinião sobre esse tema aqui. Teve a reunião no G20 nesse final de semana. E o Brasil bateu mais um recorde de desmatamento, com o pior mês de outubro da história. Segundo dados do INPE, somente no mês passado, outubro, foram desmatados na Amazônia mais de 836 quilômetros quadrados em um mês. Em reunião com o G20, o presidente Bolsonaro disse que o governo federal está comprometido com o desenvolvimento sustentável. Ele disse que o Brasil preserva mais de 66% da vegetação nativa e que os ataques de outros países à nossa política ambiental são injustificados. A gente sabe que a verdade, né, professor, é que 20% da Amazônia já foi desmatado. Como é que o senhor vê essa declaração do presidente Bolsonaro? Ele se coloca como uma pessoa preocupada com o meio ambiente? Isso convence o senhor? De forma nenhuma. Ele mudou o seu discurso mais recente. É claro, em função da grande pressão internacional, não há menor dúvida. O Brasil, em sua história, ele realmente teve um grande protagonismo na defesa de florestas tropicais. De 2004 a 2012, nós conseguimos reduzir a taxa de desmatamento de mais de 80%. Mas, a partir de 2012, infelizmente, isso não tem acontecido. E no ano passado tivemos mais de 10 mil quilômetros quadrados desmatados. Quando eu digo ano passado, isso é sempre mensurado de agosto de um ano a julho do outro ano, para cobrir a estação de seca e a estação de chuvas. E o que se espera agora dos resultados do INPE, que devem sair publicados agora no final de novembro, comecinho de dezembro, é que de agosto de 2019 a julho de 2020 tenhamos uma área desmatada entre 13 mil e 15 mil quilômetros quadrados. Cláudio Tonhado e Paulo Tadeu estão aqui para fazer perguntas, por favor. Professor, queria fazer uma pergunta radical para Vossa Excelência. Digamos que amanhã a Amazônia amanheça lajotada, como parece ser vontade do governo. Qual seria Porcelanato? Não, lajota mesmo, que é a cara do governo. Qual seria a consequência imediata para o Brasil em particular e para o mundo em geral? Olha, não precisa nem de lajotar e não precisa de ser a Amazônia toda, né? O que acontece quando o Brasil foi descoberto, nós tínhamos a floresta amazônica da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados. Até o final da década de 80, muito pouco foi desmatado mesmo. Mas depois do governo militar, que eles tiveram a política de entrar na Amazônia, né, seguindo as patas do boi, como eles diziam, nós começamos a desmatar e desmatamos já da ordem de 20%. Ora, o que acontece? Tem estudos muito bem feitos, estudos bastante sérios, por vários cientistas, entre eles o famoso climatologista brasileiro, o professor Carlos Nobre, que mostra que se a Amazônia toda, não só a brasileira, for desmatada mais do que 25% a 30%, isso depende um pouco do modelo, a sua tendência à savanização será irreversível.
Isso será, primeiro, terrível para o Brasil, que será praticamente a morte de nossa agricultura. Porque todo o regime de chuvas que nós temos no Brasil, centro-oeste, indo até o norte da Argentina, depende da Amazônia. Isso é umidade que é transportada da Amazônia para o sul e para o centro do Brasil, né? Umidade produzida pela própria Amazônia. Em segundo lugar, nós teremos um aumento fortíssimo de CO2 na atmosfera. Então, estaremos contribuindo fortemente para o aquecimento global, o que é muito preocupante, é bastante preocupante para o Brasil. E, em terceiro lugar, estaremos matando uma biodiversidade incrível, que é importantíssima para promover o desenvolvimento do Brasil. O governo, talvez alguns do governo estejam se conscientizando que para o mundo agora o desenvolvimento sustentável é o tópico do momento. O Brasil tem uma capacidade muito grande de se avançar economicamente se souber explorar com inteligência a biodiversidade, não só da Amazônia, mas de outros biomas, usando o que nós já temos de conhecimento científico. Professor, o senhor deixou a gente preocupado agora, porque se a Amazônia já está com 20% da sua área desmatada, e o senhor está colocando aí que a partir de 25% é um limite para iniciar de forma irreversível um processo de savanização, como o senhor colocou aí, nós estamos num limiar aí muito perigoso, né, professor? Estamos no limiar muito perigoso, próximo do que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Porque nós temos não somente o problema do Brasil, né, mas o desmatamento tem sido forte também na Bolívia e no Suriname. Eu estive no ano passado fazendo uma matéria com a televisão holandesa na Amazônia. Eles visitaram não só a Amazônia brasileira, mas também do Suriname e de outros países, Paraguai e Bolívia. E a situação é realmente muito preocupante. Por isso que quando os países do exterior, principalmente os europeus, que estão muito preocupados com isso, criticam, e o governo diz que é devido a interesse econômico, né? O governo está totalmente errado. A preocupação desses países é uma preocupação justa, que afeta a nós todos, porque o aquecimento global vai ter um efeito que vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, socialmente justo. Vai nos matar a todos. Não interessa de que país é, mas vai afetar o mundo todo. Professor, o senhor acabou de falar que esse modelo de ocupação veio com os militares, né, dos anos 1970, 80, e a gente já está agora no ano 2020 com outros modelos que são mais rentáveis e mais sustentáveis. E são conhecidos, não é uma coisa que está na mão de meia dúzia de pessoas. O que impede o governo atual de olhar para essas formas mais rentáveis e sustentáveis, já que o interesse do Brasil, né, de outros países é ganhar dinheiro, no final das contas, né? A gente pode ganhar dinheiro com isso. O que impede o governo brasileiro de seguir esse modelo, de adotar esse modelo? Essa é uma pergunta muito relevante. E eu vou começar primeiro respondendo com um exemplo muito claro de quão rentável pode ser uma exploração inteligente da biodiversidade da Amazônia. Vocês sabem que o rendimento de açaí, plantações de açaí na Amazônia, é cerca de 10 vezes maior por unidade diária que a exploração de gado, por exemplo, ou mesmo plantação de soja. Então, o Brasil ganha muito com plantação de açaí. No entanto, se quem viaja no exterior, agora a viagem está mais difícil, e comprar produtos de açaí lá fora, na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, já produtos manufaturados, verá que tudo isso é feito no Vale do Silício, na Califórnia. Por quê? Esses foram 2 surfistas americanos que, visitando o Brasil, viram o potencial do açaí, então montaram indústrias lá no Vale do Silício e importam o açaí e ganham muito dinheiro em cima disso. Então, é de se perguntar, esse primeiro exemplo muito claro, por que não há incentivo do governo para que essas indústrias explorando a biodiversidade sejam instaladas em vários
lugares da Amazônia, cada lugar, seguindo a sua própria vocação. Então, existem várias possibilidades. Mas esse governo, eu não vou colocar o governo todo, mas certamente existe um núcleo duro em torno do governo Bolsonaro, que não só é muito ignorante, mas tem uma ignorância autoritária. Isso que é muito preocupante. Eu tive a oportunidade de conversar até pessoalmente com o ministro Ricardo Salles e fiquei horrorizado de ver como ele se coloca contrário ao desenvolvimento científico, né? Então, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil agora. Existem várias publicações, já em 2008 teve uma publicação muito boa do governo federal, na qual participaram os governos dos estados amazônicos também, mostrando várias formas de desenvolvimento estratégico, explorando a biodiversidade. Mas esse governo, no começo do discurso, vocês se lembram bem, eles negavam o aquecimento global, atacavam os fiscais do IBAMA, até que as reações contrárias começaram a colocá-los no lugar. Mas eu não sei se eu acredito no discurso atual deles. Então, a principal razão para mim é de uma ignorância e também por seguir, do ponto de vista político, aqueles que apoiam o governo, o núcleo duro, infelizmente, o grupo de negacionistas. Professor, o senhor citou aí o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A gente dá notícias aqui regularmente sobre o meio ambiente. Esse é um tema que nos causa muita preocupação aqui no nosso programa. Toda semana a gente fala sobre o assunto. E são inúmeras as situações em que a gente constata as trapalhadas, os tropeções do ministro Ricardo Salles. Corte de orçamento, os brigadistas sem receber. A gente não vê nada ali que demonstre algum pensamento estratégico, planejamento, uma política para o meio ambiente. Pergunta simples e direta, o senhor disse que o conheceu. Por que o ministro Ricardo Salles ainda está lá? Olha, essa realmente eu me pergunto várias vezes por que ele está lá, né? Talvez o governo Bolsonaro não tenha a percepção correta de quanto danoso é para o país estar o ministro Ricardo Salles lá. 2 ministros que atrapalham muito o Brasil, Ernesto Araújo e Ricardo Salles, né? Do ponto de vista internacional. A última vez que eu estive no exterior, esteve dando uma palestra na École Polytechnique em Palaiseau, em Paris, e depois na Universidade de Columbia, em Nova York, logo a seguir, eu fiquei surpreso, eu não esperava, de ver como várias pessoas no exterior, que trabalham mais nessa área, na questão do meio ambiente, conhecem os nomes dos dois e faz críticas fortíssimas ao Brasil devido aos dois. Porque o que acontece, eu não sei se todos sabem, mas entre o decréscimo do desmatamento da Amazônia de 2004 a 2012 e as propostas do Brasil para controle da emissão de gás carbônico, deu ao Brasil um protagonismo internacional enorme, além do grande prestígio que o INPE tem no monitoramento da Amazônia. O Brasil foi, já em 2007, a revista Science, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo em ciência, a revista da Sociedade Americana para Desenvolvimento Científico, ela disse que o sistema de controle do Brasil de desmatamento era de causar inveja para o mundo todo. E depois, já em 2012, a revista Nature, que é outra revista importantíssima, disse que o sucesso do Brasil no controle do desmatamento da Amazônia foi o exemplo paradigmático de maior sucesso na última década. Então, o Brasil tinha um protagonismo enorme que esse governo entrou e passou a destruir. Desculpem. Claramente, o ministro Ricardo Salles foi colocado lá, e, na verdade, ele foi indicado por uma pessoa que, infelizmente, embora seja um cientista conhecido, o indicou porque o ministro Ricardo Salles tem um posicionamento ortogonal à proteção da Amazônia. Nas discussões que eu tive com ele, inclusive na Globo News, nós conversamos 1 hora depois, né? E aí ficou claro para mim a razão que tem por detrás de tudo isso. Ele acha que o desenvolvimento sustentável, a proteção da Amazônia, é oposto ao crescimento econômico, que é uma inverdade.
Ele só começou a falar em desenvolvimento sustentável depois que ele ouviu uma palestra do professor Carlos Nobre, que tem um prestígio internacional enorme. Então ele, de uma certa forma, passou a usar esse discurso, mas sem isso estar realmente marcado no seu espírito, né? Só para concluir, depois do debate que eu tive há um ano atrás com ele na Globo News, lá estava também o Marcelo Brito, que é o presidente da Associação do Agronegócio Brasileiro. Ele esteve com a gente. O Marcelo Brito, que é também o CEO da Agropalma, disse a ele: olha, vocês no governo têm que mudar o discurso. Olha, isso foi um ano atrás. Tem que mudar o discurso, senão vocês vão afetar fortemente as exportações do agronegócio brasileiro, do bom agronegócio, vou colocar entre aspas, daquele que produz sem desmatar, sem ter um desenvolvimento predatório. A resposta do ministro Ricardo Salles realmente me fez até sentir muito mal como brasileiro. Ele falou: olha, vocês sabem que eu não posso fazer nada contra isso, ser contra o monitoramento do desmatamento na Amazônia, porque o presidente Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio dos madeireiros e mineradores da Amazônia. Essa é a razão que está por trás de tudo. Então é para atender a esse segmento que a gente tem que engolir o Ricardo Salles? É isso que o senhor está dizendo? Para atender grileiro, madeireiro, é isso? E parece que sim, outros, né? Porque, veja, ele não é o ministro do meio ambiente, ele é o ministro destruidor do meio ambiente. Ele vai, em algumas discussões comigo, com outros cientistas também, eles têm dito que os governos passados não fizeram nada, que é uma inverdade. E mais, se uma pessoa que assume governo, eu creio que tu disseste até quando falasse sobre ele, mas se ele é um ministro do meio ambiente e acha que é importante o desenvolvimento da Amazônia, ele deveria ter trazido o plano dele. Até hoje não tem um plano do governo de monitoramento da Amazônia bem feito e desenvolvimento sustentável. Se isso não existia, por que eles não fizeram esse plano? Porque eles não acreditam nisso. Não vamos nos iludir. Ele está mudando o discurso agora, o presidente Bolsonaro, por uma razão muito clara. Primeiro, devido à pressão dos países lá do exterior e também por razões políticas, porque ele viu que a causa ambiental está permeando toda a nação brasileira. Os jovens estão preocupados com isso. Então, se ele continuar com essa marca de destruidor do meio ambiente, ele não vai ser eleito, eu não tenho a menor dúvida. Professor, o Ricardo Salles foi sempre assim ou ele se amalgamou à ideologia do Bolsonaro em pessoa? Eu não o conheço há muito tempo, né? Mas nós sabemos que quando ele foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo, ele teve medidas terríveis, né? Ele tentou mudar a legislação ambiental para fazer algumas instalações industriais mais na direção da cabeceira do Tietê. Ele, inclusive, está sendo processado por isso. Só que eu não conheço muito o processo, não sei por que razão. Eu não o acompanhava, eu não tinha conhecimento sobre ele. Professor, o presidente Bolsonaro, na semana passada, disse que ia fazer uma denúncia mostrando os países que estavam comprando madeira ilegalmente, né, do Brasil. E no final das contas, a gente não viu mais nada disso, né? A gente sabe que 90% dessa madeira que é extraída ilegalmente da Amazônia fica aqui dentro do Brasil mesmo. O senhor acha que o Bolsonaro tem alguma coisa para acrescentar de denúncia? Ou é realmente só mais uma bravata dele? Bom, a denúncia dele foi, de uma certa forma, infantil. Inclusive, ele percebendo, né? Inclusive, depois da manifestação do general Mourão, que é uma pessoa mais sensata no governo, ele voltou atrás e começou a falar em empresas, né? Então, foi uma denúncia bastante vazia. Agora, nós, como brasileiros, não podemos deixar de ver que tem um cunho de verdade nessas coisas. Inclusive das palestras que eu tenho dado para o país exterior, imprensa no exterior, eu tenho chamado a atenção sobre isso. Porque está muito boas as críticas dos governos do exterior para controle da Amazônia. Só que nós não estamos vendo propostas de avanços, coisas mais propositivas para a preservação da Amazônia.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante claro. Seria muito fácil se os países do exterior quisessem, juntamente com a Amazônia, criar uma espécie de selo verde para todos os produtos de florestas tropicais que são produzidos de forma sustentável, tivesse uma isenção de impostos de importação e outras medidas nessa direção. Um estímulo, inclusive financiamento a empresas até desses países que queiram se instalar na Amazônia, mas explorando de forma sustentável alguns produtos. Isso eu não tenho visto desses países, não? Existe, é claro, um pouco de madeira. Eu mesmo eu morei na Holanda e vi também madeira brasileira, madeira da Amazônia sendo vendida lá, né? Agora, essa madeira é muito pouco, como vocês dizem. E o problema maior que nós temos aí, foi onde que ele atacou erradamente, é na questão da legislação. Que a legislação brasileira é muito difícil para quem quer fazer as coisas legais. Por exemplo, se vocês forem a Manaus hoje e quiserem comprar uma madeira legalizada, vocês vão pagar da ordem de 7 vezes mais do que a mesma madeira de forma ilegal. E por quê? Não é só a vontade dos madeireiros ilegais, é porque existem muitos trâmites burocráticos difíceis para legalizar. E vocês sabem, vocês conhecem bem o país, que muitas dessas dificuldades burocráticas são colocadas para se ganhar dinheiro em cima do processo. Então existe sim uma coisa que, se ele fosse nessa direção, eu bateria palmas, é de simplificar os procedimentos, não abolir as leis de forma nenhuma, mas simplificar os procedimentos para que a legalização da madeira pudesse ser feita sem pagar por debaixo do pano todas as taxas que são cobradas. Professor Ricardo Galvão, só posso agradecer o seu tempo aqui. O senhor deu uma aula. Espero que os ouvintes tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. O nosso público está aqui participando aqui pelas redes. Eu estou vendo aqui o movimento. As pessoas curtiram muito a sua conversa. Eu queria deixar só um espaço para o senhor poder falar o que o senhor quiser. Desde que o senhor saiu do INPE, o senhor não deixou de acompanhar o que vem acontecendo com o nosso meio ambiente, com as nossas florestas. Como é que o senhor espera que seja o futuro de um Brasil que realmente, verdadeiramente se preocupe com o meio ambiente? E o que a população, quem está ouvindo, o que pode fazer por essa causa? Olha, desde que eu saí do INPE, tive aquele embate forte com o presidente Bolsonaro, né? Na verdade, eu, de uma certa forma, me tornei um pouco mais esperançoso. Porque eu tenho sido contactado até hoje, já passou mais de um ano, por muitas pessoas, por jovens. Eu já dei mais da ordem de 100 palestras em vários lugares. E que eu tenho visto na população, e que mais me encanta, entre os jovens, os adolescentes e muito, uma preocupação enorme com a questão ambiental. E não uma preocupação que eu vou colocar, uma preocupação ingênua, mas uma preocupação prática. Cheguei a ter até alguns rapazes da Universidade de São Paulo, eu dou aula na Universidade de São Paulo, né, me pediram até sugestões de como talvez abrir startups e agronegócios para explorar a biodiversidade da Amazônia, né? E recentemente eu fiquei extremamente feliz na semana passada, participei de uma entrevista coletiva com o professor Carlos Nobre, que, como eu, também é formado no MIT. E ele me convidou para nós fazermos o que chamaremos de AMIT, um MIT da Amazônia. Então, nós vamos nos envolver, talvez, espero que com sucesso, de melhorar, inclusive, o conhecimento naquela região. Que é um instituto que possa explorar formas de desenvolvimento sustentável e auxiliar todos aqueles que queiram participar. Bacana, então, eu tenho uma esperança e eu chamo a juventude para participar cada vez mais nisso, saberem que não só na Amazônia, em todos, mesmo aqui no estado de São Paulo, que nós temos que trabalhar baseado na causa de sustentabilidade. Não vai haver um desenvolvimento econômico forte do país,
até o final desse século, que seja socialmente justo, sem o forte apoio da ciência, uma justiça social e uma preocupação grande com o meio ambiente. Boa, essa informação que o senhor acabou de dar é muito interessante. Vocês vão criar um MIT no Brasil, é isso? O senhor e o professor Carlos Nobre? Foi uma ideia dele, foi iniciativa dele, então eu tenho que dar a ele o mérito dessa proposta, né? Mas eu vou começar a estudar com mais calma agora, essa semana. A proposta é realmente fazer um instituto nível MIT, e nós temos um número grande de ex-alunos do MIT, muito atuantes na ciência brasileira, e tentar ter apoio, inclusive não só do governo, mas de entidades particulares, para fazer um MIT lá que possa desenvolver, apoiar pesquisas para o desenvolvimento, para a produção de produtos baseados no desenvolvimento sustentável. Muito bom. Obrigado, viu? O professor Ricardo Galvão falou com a gente aqui ao vivo em A Grande Verdade. Muito obrigado pelo seu tempo, professor. Muito obrigado. Saudações a todos. A Grande Verdade.